Estamos estudando aqui sobre questões relacionadas à mente. E, novamente, o tema de hoje, numa segunda parte, não deu para terminar semana passada. A tua vida foi feita para dar certo. Amém? Não sei se você captou isso. Glória a Deus, porque essa semana algumas pessoas entenderam, a gente até falou pelo Zap, e captaram a mensagem e já estão colocando em prática. E eu disse para colocar em prática, falei até um pouco sobre isso em Itapetininga, porque está chegando no final do ano e fica aquele pensamento: ah, meu Deus, ah, meu Deus, ah, meu Deus, será que vai dar certo a minha vida? Por que está nessa situação? Por que eu vivo assim? Por que eu vivo assado e tal? E para lembrar algumas coisas aqui rapidamente, segundo os psicólogos, psiquiatras, pessoas que estudam a mente, especialistas nessa área, 5% do teu comportamento está relacionado com o teu consciente. E 95% do teu comportamento está relacionado ao teu subconsciente. Subconsciente é tudo aquilo que você aprende desde criança na tua vida e vai ficando gravado dentro de você. E como a gente viu aqui aquele texto de Paulo, as pessoas elas estão vivendo conforme o mundo ensina, conforme o mundo atual, conforme o Deus deste século. E a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. Para quê? Para que elas não possam ver a maravilhosa luz de Jesus. Jesus, no dia que ele morreu na cruz, quando ele deu aquele está consumado, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Que naquele momento o homem já não precisava mais daqueles rituais, daquela questão antiga para se relacionar com Deus. A partir do momento que Cristo morreu, o véu do templo se rasgou, foi aberta uma porta espiritual, que agora o homem pode ter contato com Deus através de Cristo. E quando o sangue de Cristo que foi derramado nos purifica de todo o pecado, aí a gente consegue ter um relacionamento mais profundo com Deus. Então a gente está estudando isso. Jesus trouxe o reino dos céus para ficar dentro de nós, para ficar em nós. Eu falei aqui semana passada, quando Jesus começou o seu ministério, ele disse: o reino dos céus é chegado a vós. Depois, no meio do seu ministério, Jesus disse: o reino dos céus está entre vós. E por último, antes de morrer, antes de se entregar na cruz, Jesus disse: o reino dos céus está em vós. Ou seja, tinha um processo, era preciso entender, era preciso trazer isso para dentro da mente e era preciso praticar. Ou seja, hoje nós já estamos vivendo, a maioria ou a minoria dos irmãos, a prática do reino dos céus. E como é que é o reino dos céus? No céu não tem tristeza, no céu não tem doença, no céu não tem tempo ruim, no céu não tem reclamação. No céu é um lugar de bênção, de paz, de amor, de felicidade, onde tem um Deus vivo, poderoso, que é bom, que a sua misericórdia dura para sempre e está disposto a ter um relacionamento conosco. Há 2 domingos atrás a gente viu isso, quando Deus, através da criação, ele se relacionava com Adão e Eva. Quando nós temos esse entendimento, quando nós vivemos isso, esse relacionamento com Deus, a nossa mente tende a melhorar, a crescer. E eu citei aqui semana passada, citei Itapetininga quinta-feira, pessoas que chegaram aqui para a igreja lá atrás, 15, 16 anos, e compreenderam o que foi pregado, o que foi ensinado na palavra. Essas pessoas passaram a viver uma vida conforme a palavra de Deus. Apesar de estar morando num lugar, de estar vivendo com pessoas, a forma que eles estavam pensando não era mais aquela. A forma agora é a forma do reino dos céus. E vimos domingo passado, Deus não fez eu e você para sofrer. Deus, apesar da Bíblia dizer que Deus fez ímpios para a perdição e fez pessoas justas, ainda assim eu creio que Deus deu livre-arbítrio e nós escolhemos o que nós queremos de melhor para as nossas vidas. Se nós tivermos essa capacidade de Deus. Mas algumas coisas, para a gente chegar nessa capacidade, precisa mudar dentro de nós. E a semana passada a gente estudou sobre essa mudança na mente. Como que isso chega, como que isso age dentro de nós. Citei aqui alguns textos, por exemplo, Filipenses 4:8. Esse é um texto que você tem que gravar na tua cabeça.
Paulo disse: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ou seja, eu e você fomos feitos para pensar coisas boas. O problema é que hoje as informações que a gente recebe chegam até nós, muitas vezes através dos olhos e também dos ouvidos. E essas informações, do jeito que elas chegam, se nós tivermos uma visão espiritual, um ouvido aguçado espiritual, a gente vai conseguir definir o que é certo, o que é errado, o que vem de Deus, o que não vem de Deus. Um outro texto que nós vimos semana passada, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Roma: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. 2 de Romanos capítulo 12, ele disse: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Ou seja, se você renovar a sua mente, nós seremos capazes de experimentar e de comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Por último, um texto que também vimos semana retrasada, a carta de João ao presbítero Gaio, presbítero de uma igreja da época. Ele escreve o seguinte: ao presbítero amado Gaio, a quem amo de verdade, ele diz: amado, eu oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Ou seja, o segredo de Gaio ir bem é porque ele tinha uma mente boa, uma mente saudável. E como nós estamos estudando por aí, nesse tempo, sobre a cabeça boa, para você ter um corpo bom, nós deu uma introdução semana passada, para você ter um corpo bom, você precisa ter uma cabeça boa. Eu já disse aqui, repito, 75% das enfermidades que as pessoas têm, entre 70% e 75%, isso é comprovado, você pode pesquisar na internet. As pessoas que têm enfermidades são enfermidades psicossomáticas, ou seja, enfermidades que começam no psico, na mente, na alma. Pessoas que têm rancor, pessoas que têm ódio no coração, pessoas que guardam mágoas passadas. Essas enfermidades, elas trazem para dentro da pessoa, esse mal que elas guardam na sua mente, isso afeta o corpo, traz para dentro do corpo. Salomão escreveu, por exemplo, um sentimento que está dentro de uma mente ruim, inveja. Nós não fomos feitos para sentir inveja dos outros. Nós fomos feitos para ser abençoados por Deus e para a nossa vida dar certo. Agora, tem gente que a vida não dá certo por conta da mente dele, então ele tem inveja dos outros. Toma cuidado, porque Salomão diz que a inveja apodrece os ossos. Ou seja, veja como a mente, quando ela não está preparada, ela infelizmente afeta o organismo. E aí você vê pessoas que fazem assim: poxa, eu fui no médico, eu fiz um exame, eu fiz eletro, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz, nossa, um monte de exame, não deu nada. Por quê? Porque a enfermidade está aqui dentro e ela precisa mudar. Aí um texto que eu sugeri aqui para a gente sempre guardar no coração, aquele de 2 Coríntios 5,17, que Paulo escreveu: aquele que está em Cristo, aquele que está em Cristo. Então, se eu e você estamos em Cristo, tem alguém que está em Cristo aqui? Amém. Se eu e você estamos em Cristo, nova criatura nós somos. Não é que a gente vai ser. Ele disse claro: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ou seja, a gente precisa, através da palavra, aprender a trazer as coisas do reino dos céus para dentro da nossa cabeça. Não viver mais conforme o mundo que a gente vive, que o mundo jaz no maligno. A gente tem que viver conforme o reino dos céus. Por isso essa mudança de mente. Bom, depois dessa lembrança que tivemos, algumas coisas que eu disse precisam mudar dentro de nós, alguns conceitos precisam mudar dentro de nós. E é interessante que, se você pesquisar na internet, como eu disse, tem muitas curiosidades sobre a mente humana. A mente humana é um negócio fantástico, né? É algo que especialistas estão estudando até hoje,
e ainda não conseguiram definir como realmente funciona a mente de um ser humano. É inacreditável. Essa questão de livre-arbítrio só o ser humano tem. Ou seja, é algo que Deus nos deu, que está dentro de nós, e nós precisamos aprender a usar isso da melhor forma. Então, eu decido o que é melhor para mim. Eu já falei aqui, repito, aprendi isso há alguns anos atrás, coloquei em prática na minha vida. Depois que eu coloquei isso em prática na minha vida, muita coisa mudou para mim, inclusive questão de saúde, questão de financeira, questão de mentalidade, de relacionamento com as pessoas. Isso mudou dentro da minha cabeça. Porque eu aprendi que tudo que acontece na nossa vida, de bom ou de ruim, é neutro. Tudo que acontece de bom ou de ruim na nossa vida é neutro. A nossa reação é que vai determinar se aquilo é ruim ou se aquilo foi bom. Conforme eu reajo às questões. Então, por exemplo, alguém me ofende. Isso é bom ou é ruim? Depende. Se eu der ouvidos à ofensa, eu vou dar uma resposta à altura. Isso vai gerar uma discussão. Agora, se eu não der bola para isso, eu vou viver melhor e não vou me preocupar. Porque para mim, segundo a Bíblia inclusive, o que importa é o que Deus pensa de mim, não o que as pessoas pensem de mim. As pessoas podem pensar o que quiser, mas a Bíblia diz, Deus falou através do profeta, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, porque os meus pensamentos são pensamentos de paz, pensamentos de amor, ou seja, Deus quer que a gente dê certo nesta vida. Tá? Então eu não vou dar bola porque as pessoas falam. Qual é a minha reação? Eu fico, deixa para lá. Falou, falou. Existem pessoas como eu, que no passado, qualquer coisa que eu via, isso afetava, deixava você bravo, você queria responder à altura, mas eu aprendi a relevar isso, eu deixo de lado. Para mim, tanto faz. Ou seja, eu defino, eu desejo. A hora que alguém me oferece uma bebida, a hora que alguém me oferece uma droga, a hora que alguém me oferece um cigarro, a hora que alguém me oferece uma situação, seja mulher, sexualmente falando, ou questões financeiras, eu decido. Eu tenho que analisar se é bom ou se é ruim, e eu vou tomar a decisão certa. Para tomar a decisão certa, eu tenho que ter uma mente treinada. Tem que ter um subconsciente, inclusive, treinado. Arrancar o que foi plantado no passado e deixar vir coisas novas dentro de nós. Amém? Está entendendo? Ou estou sendo aqui meio... Vamos lá. Aí eu peguei algumas coisas interessantes para a gente ver aqui. Curiosidades sobre a mente humana. Por exemplo, pessoas inteligentes pensam mais rápido e, consequentemente, têm uma caligrafia ruim. Aí eu entendi porque eu escrevo tão ruim. Eu sou muito inteligente. Não estou assim não, Aguinaldo, calma. Segundo, receber um cumprimento de bom dia ou boa noite pode ativar a parte do cérebro responsável pela felicidade. Só de você dar um bom dia, ou uma boa noite, ou receber, isso ativa no cérebro essa parte que é responsável pela felicidade. Terceiro, se você não consegue parar o seu fluxo de pensamentos à noite, não sei se isso já aconteceu com você, isso acontece muito comigo. Às vezes eu estou de madrugada, vou dormir, aí eu acordo de noite e eu fico assim, meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Às vezes em música, letra de música. Né? Às vezes tem que ser, pois eu preciso escrever. Sabe o que eu faço? Eu pego um papel e escrevo. E eu achei isso aqui interessante, porque eu faço isso. Se você não consegue parar o seu fluxo de pensamentos à noite, levante-se e anote o que está passando pela sua cabeça. Isso irá deixar sua mente à vontade que você possa voltar a dormir. Isso eu posso falar porque isso acontece comigo. Né? Como eu disse, eu sou muito inteligente, muitas ideias. 4. Fazer coisas que te assustam. Isso vai te deixar mais feliz, por incrível que pareça, isso ativa dentro de nós um sentimento de felicidade. Nossas emoções não afetam a forma como nos comunicamos. Na verdade, é o oposto. A forma como nos comunicamos tem uma influência sobre o nosso humor, que é o que eu falei há pouco. Tudo que acontece de bom ou de ruim é neutro. A tua reação é que vai comprovar se aquilo foi bom ou se foi ruim. Por exemplo, pessoas que tentam manter todos os que estão em sua volta felizes, muitas vezes acabam se sentindo cada vez mais solitários. Uma outra curiosidade da mente, em um estudo, veja que interessante como a mente é. Em um estudo, um grupo de experimentadores
recebeu amostras sem os rótulos de Pepsi e Coca-Cola. Nenhum único testador poderia dizer a diferença entre os dois. O teste foi repetido com as etiquetas corretas já nas embalagens. 3 dos 4 testadores escolheram a Coca-Cola. Na verdade, o rótulo da garrafa ativou partes do cérebro associadas com a mente, ou seja, memória, autoimagem, cultura. O que o rótulo da Pepsi não conseguiu. Porque quando você vê uma Pepsi, vê uma Coca, isso acontecia comigo, hoje eu diminui bastante, mas eu vi uma Pepsi, uma Coca, era Coca. Né? Tem gente que fala, eu gosto de Pepsi, Deus te abençoe, eu gosto de Coca. Né? Enfim, mas deram sem o rótulo. E você vê como a mente é, né? E eu quero falar sobre isso hoje. Os nossos olhos, eles captam informações em tudo. E quando a gente vê alguma coisa, por exemplo, como isso, se você não vê o rótulo da Coca-Cola ou o rótulo da Pepsi-Cola e começar a experimentar, é capaz mesmo da gente confundir. Agora, quando você vê o rótulo, isso já te ativa algo na mente, essa imagem que eles dizem, essa cultura, essa memória que a gente tem lá no subconsciente, ela ativa e leva a gente a escolher aquela Coca-Cola ou escolher o que a gente escolhe na vida. Então, como eu disse semana passada aqui, eu falei sobre dinheiro. Se você quer ter uma vida financeira abençoada, você precisa mudar a sua mente, você precisa aprender a guardar. Comecei a falar sobre saúde. Se você quiser ter uma saúde boa, você tem que cuidar da tua saúde. Aliás, como eu digo sempre aqui no meu caso, eu cuido da minha saúde, porque da minha vida tem um monte de gente que cuida, né? Então, ultimamente, eu estou cuidando da minha saúde. Né? E interessante que quando a gente fala de olhos, que ativa a mente, Jesus ele foi clássico nos ensinamentos dele. Por exemplo, Mateus capítulo 6, aqui no telão, versículo 22 e 23. Jesus disse o seguinte, os olhos são a candeia do corpo. Ou seja, através dos olhos, você ilumina o seu corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Versículo 23, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Aí Jesus diz, complementando o versículo, portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. E aí eu comecei a estudar sobre essa questão dos olhos. Porque os olhos é o que traz informação. A gente ouve bastante, não vou falar sobre a audição, mas a gente vê, e a maior parte das informações que a gente recebe são através dos nossos olhos. Por isso que Jesus disse que a gente tem que aprender a ter olhos bons, olhos que enxergam bem, não no sentido físico, também no sentido físico, mas principalmente no sentido espiritual. Por isso, quando Jesus fala de olhos, ele expressa essa maneira de como a gente compreende as coisas, como a gente entende as coisas. Os resultados, portanto, que a gente vê, na verdade, a gente tem que aprender a definir, através do nosso livre-arbítrio, o que é melhor para nós. Eu tenho olhos, eu posso ver coisas ruins na internet. Tem gente que não gosta de acessar a internet e fala assim, não, Deus me livre, a internet só tem porcaria. Não, ao contrário, a internet tem muita coisa boa. Tem um site, o YouTube, que eu acesso quase que todo dia, inclusive até por conta das mensagens que nós postamos lá. O YouTube, ele tem várias coisas maravilhosas de ensinamento de tudo quanto é tipo de coisa que você pode imaginar e ver. Só que também, se você buscar coisas ruins, você vai encontrar lá dentro daquele site. E também na internet. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, se os teus olhos forem bons, você vai ter um corpo iluminado. Você vai ter uma vida diferente, uma mente diferente, um jeito de agir diferente, um jeito de falar diferente. E é aí que entra a tal da conversão. Porque quando eu não era convertido, eu andava num caminho, eu andava nesse caminho para a perdição. Aí Jesus um dia teve misericórdia e abriu os meus olhos espirituais. Eu encontrei a maravilhosa luz de Jesus. A luz de Jesus veio sobre a minha vida e iluminou meu corpo. Nessa mudança eu nasci de novo quando eu fui batizado. Por isso que é importante se batizar. Eu mato a velha natureza e nasci novamente. Só que eu nasci agora da água e do Espírito.
Eu tenho uma vida espiritual. Aquela vida que Adão tinha quando ele ainda não havia pecado. Quando Adão não havia pecado, ele tinha uma vida espiritual, ele tinha olhos espirituais, ele enxergava Deus. O texto diz isso de Gênesis. Deus ia todo dia, na viração do dia, falar com Adão e com Eva, e eles viam a Deus, eles conversavam com Deus. Só que no dia que o homem pecou, Deus tinha falado, não coma do fruto, porque no dia que você comer, você vai morrer. E eles não entenderam, porque eles continuaram vivos fisicamente, mas espiritualmente eles morreram. Aí Jesus veio, e quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou. A gente voltou a ter uma vida espiritual com Deus. E essa nova vida é a vida dos céus. Por isso que Paulo fala que quando nós estamos aqui na terra, você que é cristão, amém? Tem algum cristão aqui? Fala para a pessoa que está do seu lado assim, você é embaixador de Cristo. Embaixador de Cristo. Como assim, pastor? Paulo falou sobre isso. Agora eu represento os céus. Eu vivo conforme os céus. E que forma tem os céus? Pô, do jeito que eu trato as pessoas, eu trato elas diferente. Eu falo com pessoas que não são cristãs diariamente, e algumas dessas pessoas falam, nossa, eu vejo que tem algo diferente no senhor ou em você. Por quê? Porque é o jeito que eu falo, o jeito que eu trato. Eu deixei o reino dos céus entrar na minha vida. Como embaixador do reino dos céus, eu represento algo maravilhoso. E como eu já disse aqui, não tenho tempo, se você pesquisar a vida de embaixador, por exemplo, a embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, se você quiser colocar o pé para dentro da embaixada, você precisa de autorização. Você não pode chegar lá, entrar e fazer o que você quiser só porque você é brasileiro e está em solo brasileiro. Não, aquele solo é americano, foi doado para os Estados Unidos. Ou foi deixado aquele lugar como embaixada dos Estados Unidos. Aquele solo ali, aquela parte pertence aos Estados Unidos. O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, ele não recebe em merreca, ou quer dizer, em real. Ele recebe em dólar. O dinheiro dele vem de lá dos Estados Unidos. Aqui ele até converte, mas vem em dólar. Ou seja, a casa onde o embaixador mora, ninguém pode entrar, não ser bandido que entra, mas e se entrar é capaz de ser morto, porque tem seguranças. Por quê? Porque ele é embaixador de outro lugar. Ele tem, a diplomacia leva a isso. Ele tem segurança, ele tem, as pessoas têm que respeitá-lo onde ele está. Por quê? Porque ele representa os Estados Unidos aqui no Brasil. Amém? Captou? Você, aonde você estiver, você representa o reino dos céus. Vou falar de novo. Aonde você está, você representa o reino dos céus. O problema é entender isso. O problema é viver isso. Porque a visão do povo hoje é uma visão cega. A Bíblia diz isso. Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que elas não vejam a luz de Jesus. E eu e você já vimos a luz de Jesus. Nós já nascemos de novo. E agora isso precisa começar a entrar dentro de nós. Lembra que eu falei semana passada aqui dos 12 espias? Quem estava aqui deve lembrar. A visão que eles tiveram. Queria ler com vocês, se você trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos aí, no livro de Números, capítulo 13. Glória a Deus. Deus é bom. Tenha fé que você vai entender ainda. Eu tenho fé também que você vai sair daqui uma mente renovada em nome de Jesus. Aleluia. Números, capítulo 13. Se tiver alguém sem Bíblia e você puder repartir, por favor, faça isso, a leitura. Nossa, está cedo, é 10h28. Poxa, eu vou pregar até, graças a Deus. Números capítulo 13, a partir do versículo 17. Presta atenção se isso às vezes não acontece com a tua vida hoje, no século 21, em outras questões. Números 13, 17. Quando Moisés os enviou para observar Canaã, disse, olha a ordem de Moisés, subam para Neguebe, prossigam até a região montanhosa. 18, vejam como é a terra
e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos. 19, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas. 20, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Ou seja, sejam corajosos, inclusive tragam alguns frutos da terra. E era a época do início da colheita das uvas. Versículo 21, eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, na direção de Lebo-Amate. 22, subiram do Negueb e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Versículo 23, quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Versículo 24, aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. 25, ao fim de 40 dias, eles se voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. 26, então eles retornaram a Moisés e a Arão, e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram inclusive os frutos da terra. 27, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. 28, mas, esse é o problema, né? A visão. O povo que lá vive é poderoso, e as cidades que são fortificadas são muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. 29, os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. 30, então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: ei pessoal, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. 31, mas os homens que tinham ido com ele lhe disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. 32, e espalharam, fofoqueiro, vou te falar só Jesus na causa, né? Espalharam entre os israelitas um relatório negativo. Diga comigo, negativo. Espalharam um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. 33, e último desses que quero ler, ele disse: vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Só até aí. Como eu falei semana passada, visão afeta a mente. Você enxerga algo, Deus nos deu a capacidade de enxergar nessa dimensão aqui. Essa dimensão a gente consegue definir altura, comprimento, largura. Mas a dimensão espiritual, quando a gente tem visão espiritual, a gente começa a ver além dessa visão que nós temos. É o que eu já falei aqui, teve um estudo que foi realizado no passado, no presente, colocaram um peru dentro de um círculo, fizeram um círculo e colocaram o peru dentro. Ele não saía dali. Por quê? Eles descobriram que o peru ele enxerga só em tem duas capacidades, ou seja, ele só enxerga comprimento e largura, ele não tem entendimento de profundidade. Então, na cabeça do peru, da mente do peru e de alguns outros animais, se ele sair daquele risco, ele vai cair num precipício. É interessante a visão que eles têm. Eu falei aqui também que o povo que saiu do Egito saiu com uma mente escrava. A visão que eles tinham do mundo era aquela que eles viviam lá, conforme eles viveram no Egito. Apesar de terem saído de lá prósperos, apesar de terem saído de lá saudáveis, apesar de terem saído de lá com a bênção de Deus sobre a vida deles, ricos, né?
e com a promessa de uma terra prometida, a mente deles precisava ser renovada. E infelizmente, tudo que eles viam, a maioria via dificuldade. E esse talvez seja o maior problema que nós venhamos a viver hoje no século 21. A maioria esmagadora da população do Brasil, a maioria esmagadora da população do mundo, ela tem uma visão negativa. Tudo que ela vê um defeito, ela vê uma dificuldade. Uma vez eu fiz um teste no passado aqui com os jovens, uma dinâmica de dar uma folha em branco e colocar um pinguinho preto no meio dela. Isso já muitos fizeram. E eu disse para eles, o que vocês veem? Todos eles disseram, a gente está vendo um pinguinho preto aqui no meio. Interessante, que a tua visão leva a ver isso. Só que você tem uma folha, um papel inteiro, uma parte em branco, que você pode ver e fazer muita coisa. Você pode desenhar, fazer coisas novas nesse papel. Mas você, a tua visão, vê só o pinguinho preto, que é você chamado para ver isso. E isso está no teu subconsciente, está dentro da tua mente. Por isso que a maioria esmagadora das pessoas que vão para a igreja, elas vão para a igreja, mas continuam vivendo a mesma coisa. Eu cito aqui o que o diácono Marcial falou numa mensagem dele, quinta retrasada. Ele citou o texto de Jesus, de Mateus 7. Quando Jesus dá todos aqueles ensinamentos que ele deu, ele encerra dizendo o seguinte, tem dois tipos de pessoas, e eu vou usar esses dois tipos de pessoas usando como igreja. Tem dois tipos de pessoas que vão à igreja. Jesus diz, tem aquele que ouve a palavra e pratica, e tem aquele que ouve a palavra e não pratica. Ou seja, as pessoas elas ouvem a mesma coisa. As pessoas elas veem geralmente a mesma coisa. Só que a visão espiritual, a visão, por isso que tem gente que tem tino para negócio. Ele vê, ele fala, opa, aqui é meu lugar. Aqui eu vou lavar a égua, como diria lá no interior. Por quê? Porque ele tem uma visão diferente. Tem gente que tem uma visão fechada, ele tem uma visão negativa. Por exemplo, ele vai numa fila de emprego, ele chega lá, ele olha aquela fila e fala, ih, meu Deus, isso aqui nunca vai dar nada, já vou até embora, porque ele já vai embora derrotado. Tem uma história de um vendedor de sapatos, a empresa de sapatos mandou um cara para a África. Aí quando ele desceu lá no aeroporto e foi para o lado de fora, ele viu muita gente descalço. Aí quando ele teve aquela visão, ele disse, ih, aqui eu não vou vender sapato nunca, aqui os caras não usam sapato. Aí foi um outro vendedor para lá, da mesma empresa. Quando ele chegou lá, ele desceu no aeroporto, foi para o lado de fora, ele ficou feliz, ele ligou de volta, patrão, vamos arrebentar a boca de balão, porque aqui a turma não usa sapato, vamos vender sapato pra caramba. Visão. Amém? Visão. O que você vê influencia a sua mente, isso influencia a tua vida. O teu corpo e a tua vida. Por isso que Jesus falou, se os teus olhos forem bons, o teu corpo vai ser um corpo iluminado. Você vai ter uma vida abençoada. Por isso que é necessário a gente mudar. Esses espias, 10 olharam e viram o seguinte, pô, a terra é boa. A terra é legal. Só que não é para nós. 2, eles tiveram uma visão diferente. Se você continuar lendo o texto na sua casa, aí você vai ver. Deus fala sobre a vida de Caleb, fala assim, Caleb, esse cara tem um espírito diferente. A vida dele é diferente, a mente é diferente, porque em meio a 12, 2, Josué e Caleb, eles olharam e falaram o seguinte, pô, a terra é boa mesmo, Deus prometeu, Deus cumpriu. Pô, mas o gigante que tem lá, isso não é nada, nós temos um Deus vivo e poderoso, o nosso Deus é maravilhoso. Eles não viram o problema, eles viram através do problema, Deus agindo através do poder dele na vida deles. O que nós precisamos entender, o que eu quero te mostrar com isso, para você viver ainda nesse ano e no ano de 2019 e o resto da tua vida, é que você precisa mudar essa mentalidade. Você não pode viver nessa forminha que você foi feito. Você não pode viver conforme que você está. Você não pode aceitar toda a situação. Por quê? Porque a forma que eu vivo é isso. Disseram que eu não posso prosperar, disseram que eu não posso ter uma vida saudável, disseram que eu não posso ter um emprego bom, disseram que eu não posso estudar, disseram que eu não posso entrar na faculdade, disseram que eu não posso me casar, disseram que eu não posso ter filhos, disseram que a minha vida nunca vai mudar, e disseram, sim, disseram, e daí? E aos teus olhos, está vendo o quê? Está vendo a dificuldade ou você está olhando para o tamanho do teu Deus que é maravilhoso, que é grande e pode todas as coisas? Depende da visão.
Efésios 3:20, o texto que eu citei esse ano todo. O que Paulo escreveu à igreja de Éfeso? Deus, o Deus que eu sirvo, é capaz de fazer. Você já teve uma definição do que é infinito? O que é infinito? Nunca acaba. Ou seja, Deus é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que eu peço e penso. No outro texto, Jesus falou assim: vocês não recebem, Tiago falou, vocês não recebem porque vocês não sabem pedir, vocês pedem mal. Vocês só pedem para o seu prazer. Ou seja, a gente precisa aprender a enxergar as coisas que Deus quer que a gente enxergue. Nesse momento, por exemplo, eu ainda não consigo enxergar isso, mas eu tenho certeza absoluta que esse lugar aqui está rodeado da glória de Deus, que Deus está presente conosco, e os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor e nos livra. Eu não vi ainda. Tá? E se eu tiver que ter essa visão, vai ser assim, o anjo de forma humana, porque se eu ver o anjo do jeito que ele é, eu vou me esconder debaixo da mesa, né? Porque tem cara que vê demônio, o demônio ali, estou vendo o anjo lá, tal. Meu Jesus amado, eu, graças a Deus, não tive essa visão. Por isso que Jesus, ou que Deus, quando se apresentou, os anjos se apresentavam a Abraão, se apresentavam em tipo forma humana mesmo, corpórea, assim, parecido com humano, para você não se assustar, né? Mas uma coisa eu tenho certeza: os anjos do Senhor estão ao meu redor. O anjo do Senhor acampa-se ao meu redor e me livra. Pode vir o que vier. Uma vez me perguntaram: pastor, macumba pega? Não sei, em mim nunca pegou. E olha que tem macumbeira aí tocando a tabaco e fazendo o diabo, mas nunca pegou. Por quê? Porque maior é o que está em mim. Maior é o que está em mim. Deus está comigo. Então, ou eu vejo isso, ou eu vejo o seguinte: final de ano, dificuldade, vou acabar morrendo. Ah, Deus, mata eu, Deus, eu preciso morrer, Senhor. Não aguento mais essa vida. Eu também quero viver muito, minha irmã. A verdade, queridos, é que nós precisamos mudar a nossa visão e enxergar o que Deus quer que você enxergue. Vou repetir: Deus quer que você enxergue coisas novas. Para de ficar acreditando na televisão. Para de ficar acreditando na mídia. Isso tudo é demoníaco, é comprado. Essas eleições provaram isso. Eu não estou a favor aqui do que foi eleito, longe disso. Apesar de ter votado nesse que foi eleito, que na minha mente ele era o melhor para o Brasil. E só o ato dele se submeter a receber informação de que foi eleito e se submeter à oração de pessoas, é um ato que eu vejo que Deus está mudando a nossa nação. Né? Agora, eu não dependo dele, eu dependo de Deus. Por isso que lá em Hebreus 11, e eu encerro falando sobre isso, Hebreus capítulo 11, tem aquela descrição de heróis da fé, gente que teve uma visão aguçada. E no capítulo 12, o escritor de Hebreus diz o seguinte: também nós, que estamos rodeados de uma nuvem de testemunhos, todos esses que venceram, né? A gente se espelha neles, porque eles foram até o fim, eles acreditaram. Então, rodeados por essa nuvem de testemunhas, vamos prosseguir com os olhos fitos. Olhos fitos? Olhos fitos? Irmão, Jesus está lá embaixo? Jesus está onde? E Ele reina soberano para todo sempre. Então, o meu desejo é que você tenha um final de ano maravilhoso. E um ano de 2019 maravilhoso. E eu estou falando disso agora para que até o final do ano você comece a mudar isso. Deixa Deus, o Espírito Santo, trazer algo novo para a tua mente. Deixa Ele trazer algo assim: eu preciso pensar em coisa boa. Ah, pastor, irmão, meu marido. Não, irmão, o teu marido é uma bênção. Ah, pastor, mas a minha mulher, Jesus amado. Uma vez um cara falou para mim: eu acho que eu casei com a irmã do diabo. O cara falou para mim uma vez: eu acho que eu casei com a irmã do diabo, a diabetes, né? Casei com ela, não é possível.
Eu falei, pô, então o diabo é teu cunhado? Ele falou, parece que é, cara. Que visão, né? Então por que casou? Porque estava cego, no mínimo, né? Só ouvia a voz, só beijinho, bracinho e tal. Aí vou casar. Casou, aí abriu os olhos. Igual aconteceu comigo, entendeu? Eu quando casei, abri meus olhos. Um mês depois eu tinha um monte de conta para pagar. Aí eu vi, tem que trabalhar, tem conta para pagar. Aí nasceu o filho e agora? Agora você tem que sustentar o filho até ele crescer. Ah, mas ele cresceu, você tem que ainda pagar a faculdade dele, ou pelo menos ajudar. Enfim, casamento é isso. Se você não sabia, fique sabendo, tá? Quem pretende casar, tá? Tem aquele momento de lua de mel, legal, né? Mas depois o mel acaba, fica só a lua, entendeu? E vive a vida. Mas depende da tua visão. Se você tiver uma visão boa, você vai viver a vida. Você vai, como disse a Claudinha há pouco, ser uma mulher virtuosa. Você vai saber lidar com as situações. Não deixe o diabo colocar na tua mente coisas contra o teu marido, contra a tua mulher, contra os teus filhos, contra os teus pais. Tenha uma visão clara de quem são eles para você. Amém? Não deixe o diabo mostrar para você a crise que nós estamos vivendo. Pastor, mas está em crise. Olha, sinceramente, eu ainda não vi essa crise. Por quê? Porque a gente começa o mês aqui, termina o mês, graças a Deus a gente consegue pagar tudo. E é interessante, quando eu falo algumas coisas aqui, parece que o diabo fala assim, eu vou te provar o contrário. Semana passada, eu falei para o meu irmão assim, lá em Itapetininga, cara, 55 anos, nunca fiquei rouco, nunca fiquei... Blá, 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 blá. Aí o diabo falou, ah é? E quase que eu fico rouco, quase que eu não estou pregando para vocês aqui hoje. Eu falei, não, mas eu vou pregar. E estou pregando, em nome de Jesus. Falei no passado aqui, veio o pregador aqui, o pastor Robson, e disse o seguinte, gente, Deus está me mostrando que essa igreja vai crescer, que ela precisa ter pelo menos 3 cultos, logo, logo aqui, em nome de Jesus. Falei, amém, glória a Deus. Aí o culto da noite começou a vir pouca gente. Domingo passado acho que tinha 30, 40 pessoas. Porque o povo assim, eu não vou para a igreja hoje não. E se vier todo mundo, enche os 2 cultos. Parece que o diabo quer provar. Mas quando eu estou pregando aqui, eu já até ensinei os meninos que estão começando a pregar, eu aprendi isso com um pregador americano. Para mim, eu estou pregando para aqui para umas 2.000 pessoas. Nem que estou pregando para os anjos, eu estou vendo, inclusive, na visão aqui espiritual. Porque se eu olhar o pouco que tem pouca gente... Estou meio desanimado hoje, irmão, porque tem pouco... Não, não estou desanimado. 2 ou 3 reunidos, Deus está presente, é o que importa. Então eu tenho que ter uma visão boa. Deus quer que a tua vida dê certo, meu irmão. Você pode repetir isso para a pessoa que está do seu lado, dizer para ele assim, você foi feito para dar certo. Você foi feito para dar certo. Pastor, mas eu já errei, eu já esquece o passado. Se você se colocou diante de Cristo Jesus, Ele já te perdoou, o sangue dele te purificou. Viva um novo tempo, traga informações novas para a tua mente, deixa Deus agir dentro do teu coração. Deixa Deus trazer coisas novas para a tua vida. Seja o embaixador de Cristo aqui nessa terra em nome de Jesus. Amém?